Boa noite! Hoje é 27 de abril de 2021, terça-feira. No programa de hoje você vai conferir informações sobre a volta às aulas presenciais no estado do Rio Grande do Sul e também uma entrevista exclusiva com profissionais da saúde da APAE Canela. É depois da vinheta. Não se esqueça de participar do nosso programa comentando, compartilhando, deixando seu joinha e também sugestões de matérias. Estamos aguardando a sua participação. Conosco no Estúdio Folha, o jornalista Francisco Rocha, que vai falar sobre as alterações do modelo de distanciamento controlado e a volta às aulas. Boa noite, Francisco. Boa noite, Elizabeth. Boa noite a todos que nos acompanham no Folha Notícias. É verdade, hoje foi um dia bastante agitado no que diz respeito aí às normas de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, e o próprio governador Eduardo Leite, inclusive, chegou a fazer um pedido de desculpas à população gaúcha, em nome dele e em nome do próprio judiciário. Eu vou pedir para o Felipe colocar na tela, aqui na nossa televisão, para vocês acompanharem um pouco do que o Eduardo Leite falou nas plataformas digitais do governo do estado. Vamos acompanhar. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar minha solidariedade aos pais, às mães e mesmo às crianças do nosso Rio Grande. Eu não tenho filhos, mas eu tenho já uma longa vida dedicada a cuidar de gente, a cuidar das pessoas e muito especialmente em cuidar das crianças. Independentemente de quem seja a responsabilidade pelas dificuldades no retorno às aulas, seja do Executivo ou do Judiciário, ambos são poderes do Estado e o Estado deve um pedido de desculpas à população que eu faço aqui. Nós queremos as nossas crianças voltando às aulas presenciais com cuidados, com protocolos, mas as aulas precisam ser presenciais, especialmente para a educação infantil e para a alfabetização, e que agora, diante da interferência do Judiciário, acaba sendo prejudicada. E essa interferência no processo, embora legítima e soberana, é absolutamente equivocada e incoerente. Assim, todo o Estado vai estar em bandeira vermelha a partir da publicação de um novo decreto. É o último ajuste que eu determinei no modelo de distanciamento controlado que existe, nos termos atuais em que ele se apresenta. Esse modelo vai seguir existindo até o dia 10 de maio, quando nós vamos completar um ano da sua implementação no Rio Grande do Sul. Depois de ter cumprido o seu papel, de ter dado colaboração para análise de riscos, estabelecer protocolos de forma pioneira no Brasil, nós vamos substituir este modelo por outro mais aprimorado e adequado a essa nova fase que nós estamos vivendo na pandemia e depois de todo o aprendizado que tivemos. Sempre colocando a proteção à nossa população, a sua vida, a sua saúde em primeiro lugar, mas buscando conciliar esta proteção também com a manutenção das atividades econômicas que são essenciais para que as pessoas possam cuidar das suas famílias. Bom, fica claro então aí que o governador admite que inclusive ocorreram erros durante todos os processos do distanciamento controlado. A principal mudança é que o Estado fica em bandeira vermelha até o dia 10 de maio. E então, nesse período, ele vai preparar um novo modelo, um novo decreto que vai regrar aí as flexibilizações ou não no estado do Rio Grande do Sul. O que muda na prática? Esperamos um novo decreto ainda hoje, terça-feira. A última vez que o governo publicou um decreto, ele publicou às 5 da madrugada, então a gente não faz a menor ideia, Elizabeth, de em qual momento que esse decreto possa ser divulgado. Talvez até quando esse programa for ao ar o decreto já possa estar publicado, talvez não. O que eu acho que muda? Absolutamente nada a não ser a cor da bandeira. Eu vou pedir para o Felipe colocar para nós um card aqui. Esse é o card do último decreto, tá? Que fala dos horários. Se quiser botar aí na tela, Felipe, para a nossa audiência poder enxergar melhor, fica à vontade. Então diz ali, ó, horários especiais em qualquer dia ou bandeira. Eu acredito, minha opinião, Francisco, tá, que nós vamos seguir exatamente como nós estávamos, somente que em bandeira vermelha,
para permitir então a volta das aulas presenciais para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental, que é o primeiro e segundo ano, certo? Já temos a confirmação de que aqui em Canela, algumas escolas particulares já vão estar atuando, abrindo para receber os alunos da educação infantil, as escolinhas, né? A partir de amanhã, quarta-feira. A princípio, o prefeito Constantino vai esperar o decreto do governador, mas a princípio, talvez já a partir de quinta, já se tenha aula nas escolas públicas também. Em Gramado, né, Gramado emitiu uma nota dizendo que vai aguardar também o decreto ali, vai esperar, mas já está preparando as escolas para esse retorno da educação. É importante, existem pessoas que precisam. Vale lembrar que esse retorno não é obrigatório, a família que não se sentir à vontade de mandar os seus filhos para a escola não precisa mandar. As aulas vão continuar no modelo híbrido, ou seja, uma semana na primeiro e segundo ano, uma semana a criança vai para a escola, na outra fica em casa. Na educação infantil ela está acontecendo por turnos, né, na rede municipal. Algumas crianças vão de manhã, outras crianças vão de tarde. As atividades à distância vão continuar, então nós vamos passar aí por um período de adaptação dessa questão do retorno às aulas. O pessoal tem me perguntado se muda para restaurantes, se muda para parques, se os músicos vão poder trabalhar. Nós temos que aguardar um novo decreto, tá? Mas eu acredito que não vai mudar nada, que vai ficar exatamente igual como estava até hoje, com a diferença de que as aulas então vão estar autorizadas sem a bandeira preta que impedia judicialmente aí o retorno das aulas presenciais. Tá contigo. Obrigado, Francisco. E para você que quer saber destas informações ou outras, aproveita e salva o número que está aparecendo aí na sua tela nos contatos, chama no WhatsApp e manda uma mensagem com o seu nome e a sua cidade e passe a receber de graça a edição virtual da Folha toda semana e as notificações sobre as principais notícias da cidade. Você confere agora uma entrevista com a fonoaudióloga Priscila Machado Toledo e com a terapeuta ocupacional Luana Lang, ambas da Pai Canela. Muito boa noite, dando sequência às nossas entrevistas em relação aos 50 anos da Pai Canela. Hoje nós recebemos no estúdio da Folha duas profissionais que atuam na entidade. A Priscila Machado Toledo, fonoaudióloga, e a Luana Becker Lang, que é terapeuta ocupacional. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luana. Boa noite, Chico. Boa noite, Folha de Canela. Boa noite para nossa cidade. Em primeiro lugar, agradecer o espaço novamente que o Folha está cedendo para a PAI e também dizer que ficou muito bacana o estúdio. Parabéns para vocês. Muito obrigado. A gente está aí tentando trazer uma forma diferente de informação para a comunidade. Vamos começar falando aí do que a PAI faz junto à comunidade canelense, uma vez que, inclusive, nesses 50 anos de história da entidade, mudou muito o atendimento, né? Mudou a maneira como vocês abordam e as condições que vocês trabalham na entidade, né? Primeiramente, na tua área, Priscila, quais são o tipo de criança e talvez até adultos que são atendidos? Bom, Chico, então, atualmente, né, nós trabalhamos com os setores da fisioterapia, fonoaudiologia, a terapia ocupacional, que é a Luana, que trabalha com a estimulação precoce, psicologia e assistência social. Na minha área, na fonoaudiologia, então, eu atendo de 0 até a adolescência, tá? Num primeiro momento, Chico, essas crianças vêm para estimulação já com a Luana, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas então, quando é bem bebê, de 0 até 6, 7 meses, as partes iniciais desse trabalho são voltadas para a parte, então, auditiva, né? Para a parte de motricidade orofacial, que daí vai entrar a deglutição do bebê, a amamentação, né? Para ver se está tudo bem. E mais adiante, então, a gente vai estar trabalhando também a parte de estimulação da linguagem. Tá, tudo começa com a Luana. A maioria das crianças inicia a avaliação comigo. Elas chegam de escolinhas, chegam de unidade de saúde, hospitais, e os próprios pais procuram, na maioria das vezes, a PAI para iniciar atendimento ou buscam alguma orientação para como conduzir com aquela criança. Mas vamos lá, Priscila e Luana, quais são os transtornos, as condições que são tratadas dentro da APAI?
Bom, nós temos, assim, situações que são chamadas congênitas, né? Que o bebê, logo ao nascer, já possui o diagnóstico. Tem bastante casos no momento de sífilis congênita, né? Que pode causar um transtorno no desenvolvimento desse bebê. Alguma síndrome que já é diagnosticada logo ao nascimento, como a síndrome de Down. E temos casos em que esse diagnóstico ele vai surgir a longo prazo, tá? Ao longo do tempo. Então, muitas vezes as crianças chegam na PAI sem um diagnóstico, e a partir dessa construção que a equipe faz, juntamente com o médico, normalmente um neuropediatra, vai se chegar a uma opinião sobre o diagnóstico da criança. Mas nós temos casos de atraso global do desenvolvimento, daí também o transtorno do espectro autista, síndrome de Down, deficiência intelectual, que é diagnosticado um pouquinho mais tarde, né? Quanto mais cedo se diagnosticar essa condição e mais cedo iniciar o tratamento, melhores resultados de desenvolvimento dessa criança nós vamos ter ali na frente. Isso parece óbvio, né? Agora, para as famílias que não são profissionais da área como vocês, como a gente pode ajudar elas a identificar esse tipo de condição, Luana? Tu que já trabalha na ponta lá na estimulação precoce. Os pais, os familiares, eles podem procurar observar bastante os marcos do desenvolvimento da criança. Por exemplo, prestem atenção quando a criança consegue ter o controle, quando a criança começa a engatinhar, quando a criança está conseguindo ficar sentadinha. Ter bastante também a questão do vínculo com os pais, desenvolver bastante a questão psíquica da criança também, a questão social, a socialização dela vai favorecer também com o tempo. Tudo que tu inicia antes do tratamento, ou que tu vai percebendo antes no teu filho, tu consegue percebendo algumas pequenas mudanças. Tudo que tu vai observando antes, se tu conhece bem teu filho, observando direitinho o desenvolvimento dele, tu percebe antes um atraso. Determinados comportamentos. Isso. E daí entra a questão da estimulação precoce que tu trabalha, né? Tu vai estimular aí, então, essa questão da motricidade, é isso? Tem a motricidade, tem a questão do vínculo, muitas vezes, com os pais, tem a questão da rotina de vida diária que tu pode trabalhar, que pode favorecer. É bem amplo a área, sabe? E tu vai tendo dicas mesmo para conseguir ter o desenvolvimento da criança no nível adequado para ela. Eu não sei se é uma noção minha isso aí, mas me parece que além do trabalho de vocês, né, lá dessa estimulação, é necessário também que as famílias saibam como lidar com essa condição, e isso também vocês auxiliam na entidade, é isso? Exatamente. Muito. Exatamente. O trabalho nunca é só da gente. Eu principalmente, quando chega para mim, eu sempre tenho que trabalhar muito com orientação dos pais, porque comigo eles vão estar o tempo de atendimento ali, mas aí tem toda semana que os pais vão estar direto com a criança, sabe? Se eu fizesse uma pergunta bem direta para você assim, quando que os pais devem procurar a PAI? Quando eles perceberem algum atraso no desenvolvimento do filho, ou que a criança, por exemplo, não tá conseguindo brincar. Tu consegue perceber muitas coisas na forma que a criança brinca, que brincar é a ocupação da criança. Tu vê o que ela entende daquela brincadeira, como é que ela brinca, e isso muitas vezes os pais não têm o conhecimento. Porém, é só chegar, muitas vezes, só conversar com um profissional, tu consegue passar algumas orientações e tu consegue dar dicas para eles poderem trabalhar em casa também. O que tu faz ali, os pais poderem complementar em casa. Complementar em casa. Vocês duas são profissionais da área da saúde. A gente tem ainda mais uma psicóloga, tu disse, na entidade, né? Isso, fisioterapeuta e assistente social. Na verdade... Então a única parte que foge dessa questão do atendimento de saúde é a assistência social, que também ajuda essas famílias em outras questões. Isso, porque é todo um conjunto, né, Chico? Então, às vezes a família chega, né? A Luana vai fazer esse primeiro contato, mas a assistente social também vai estar vinculada a essas questões da família, a psicologia também, né? Alguns casos também vão já para a fisioterapia, que daí isso é uma questão bem técnica entre a estimulação e a fisioterapia, né? Sobre esse manejo, mas é todo um conjunto de profissionais que vão estar direcionando o trabalho para aquela família. Daí depois tem toda essa questão da audição e da fala que é contigo especificamente. Isso, exatamente. Né? E que tem algumas condições que atacam principalmente nessa questão, né? Isso, em relação à audição na fase inicial, tá? Normalmente nós recebemos bebês que têm algum indicador de risco, então esses indicadores de risco para deficiência auditiva também,
são necessárias outras avaliações nessa criança, avaliações auditivas. Então, num primeiro momento, nós vamos verificar se essa criança fez as avaliações iniciais, né, a triagem auditiva, que é um dos meus trabalhos também, e bebês com indicadores de risco. Daí entraria sífilis, toxoplasmose, drogas, álcool durante a gestação. Nós precisamos encaminhar para outras avaliações, porque nós temos que ter certeza que esta criança está com a sua audição preservada, tá? E depois da parte auditiva, o que é observado dentro do setor da fonoaudiologia é a parte, então, que a gente chama de motricidade orofacial, que vai ver a deglutição e a amamentação do bebê, se está acontecendo de forma correta, se esse bebê não tem nenhuma intercorrência durante esse processo. É interessante, né, que o cara pensa em fonoaudiologia, né, fala, né? Mas tem aí uma série de questões que envolvem, né? A questão da isso. E até mesmo, né, Chico, quando esses bebês eles vão ficando, que a gente fala, a adolescência do bebê, né? Que eles vão crescendo, também é orientada às famílias para que estimulem, para que brinquem com esses bebês, para que estejam daí fazendo a estimulação da linguagem em casa. Porque o que a gente sempre coloca, né, na terapia, tanto eu, quanto a Luana, quanto o restante da equipe, nós atendemos uma vez por semana essas crianças, né? Todo o outro restante do tempo, essa criança está em casa. Se não houver esse manejo da família, esse brincar, essa criança não vai estar enriquecendo a linguagem muitas vezes. Estimulação. Exatamente. A criança precisa brincar para se desenvolver. É no brincar que ela descobre, que ela experimenta, que ela tenta de tal forma, se não der certo, de outra forma. Aí que ela descobre, que ela desenvolve formas de maneiras. E com essa questão toda da pandemia, gurias, como é que vocês estão se virando lá? O atendimento continua? Sim. Até a questão da pandemia, que nem para mim e para a Luana, né? A escola é um pilar do nosso trabalho, porque a escola é um ambiente estimulador, que a criança vai ter vontade de se comunicar, a criança vai brincar, vai desenvolver a motricidade ampla, né, Luana? E a gente vai socializar também. E nesse momento, infelizmente, né, nós estamos aí há um ano, já há mais de um ano, sem esse estímulo, né? Normalmente, quando as crianças chegam na PAI, para mim e para a Luana já pegou a pandemia. Sempre, na minha entrevista, a gente sempre questiona a família. O teu filho frequenta uma escola infantil? Normalmente a orientação é que frequente, justamente para ter esta socialização que não está ocorrendo agora. É um assunto até meio... polêmico, assim, né? Polêmico, principalmente pela semana que nós estamos, diante dessa insegurança jurídica que o Estado viveu, diante de toda essa situação. Mas se tu imagina aí uma criança, um aluno... dentro de condições normais, já está sofrendo uma perda no seu desenvolvimento, uma perda no seu aprendizado por não estar frequentando a escola, a criança que tem algum tipo de transtorno, algum tipo de condição, especificamente trabalhada numa escola especial, como é a questão da Rodolfo, eu acho que esse prejuízo é ainda maior, né? Muito grande esse prejuízo, Chico, assim, estamos torcendo para que as coisas, né, melhorem, que normalizem, para que todos possam voltar em segurança, né, tanto professores quanto as próprias crianças, já que nós não temos a vacina ainda para a faixa etária deles. Vamos lá, esse atendimento, ele é totalmente gratuito? Sim, o atendimento é totalmente gratuito, né? Então a criança vai chegar na instituição, seja por algum daqueles encaminhamentos que nós falamos, e vai passar pelos profissionais todos da equipe. Então, muito importante procurar esse atendimento. Quanto mais cedo a comunidade identificar, mais cedo iniciar aí o tratamento, melhores resultados a gente vai ter no desenvolvimento dessas crianças. A APAI está à disposição, o atendimento é gratuito e contata como, gurias? O contato, então, pode ser através do WhatsApp, né, o DDD 54 99223 2189 com a Cira, ou direto através da APAI, pessoalmente, né, que a gente já acaba conhecendo a família, e daí vai ser marcada uma entrevista com essa criança ou com esse bebê. Muito legal, então. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns aí pelos 50 anos da PAI. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, obrigado pela participação de vocês. Não sei se tem algum recado mais que vocês querem dar para a comunidade. Então, Chico, mais uma vez gostaríamos muito de agradecer o espaço que o Folha de Canela sempre oferece para a PAI, né, para a nossa entidade, tão importante essa divulgação do trabalho, divulgação até para as próprias famílias, e o recado é das famílias que sentirem necessidade, que nos procurem. Estaremos acolhendo da melhor forma, estaremos encaminhando também para o melhor tipo de atendimento.
O nosso programa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando em todas as plataformas digitais da Folha. E aqui a notícia não para e você já sabe. É de graça, é na hora, é Folha. Boa noite, até amanhã. Boa noite.